Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares, sabem todos, inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar a acirrar ódio, prefiro harmonizar a estimular ressentimento. Promoveremos a paz interna, paz com dignidade, paz que resulte da segurança das nossas instituições, da garantia dos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo e à inviolabilidade da soberania nacional. Aunino Afonso foi ministro do Trabalho e viveu o governo João Goulart do primeiro ao último dia. Ele é um dos últimos protagonistas de um momento crucial da história brasileira. Tá rodando. Silêncio, por favor. Vai, som, câmeras. Rodando. Aunino Afonso, take 1. Acho que as motivações vêm desde 1950, por incrível que pareça, quando Getúlio Vargas chega ao poder, já então numa eleição com uma vitória excepcional, e entre os temas mais significativos do seu governo naquele período, houve a proposta da Petrobras, a criação de uma empresa diretamente vinculada aos nacionalistas em favor do chamado monopólio estatal do petróleo, e uma tese que os setores mais conservadores e os interesses americanos optavam por uma saída privatista, capaz de permitir a participação do capital privado, nacional e, na prática, estrangeiro. E o outro é a Eletrobras, que também nasce como proposta no período do Getúlio Vargas, lá atrás, em 1950. E esses dois temas, que foram muito polêmicos em termos da grande política, atravessa todo aquele período com uma enorme influência nas questões políticas e de maneira muito direta nas eleições. Uma visão nacionalista que implicasse necessariamente um limite à entrada do capital estrangeiro na economia nacional criava um choque maior. Então, do ponto de vista político, eu diria, para os Estados Unidos, o monopólio estatal do petróleo era algo que contrariava os seus interesses e, de alguma forma, então, parecia favorecer a União Soviética. Cresce a Petrobras, cujo holding de empresas já a situa entre as 10 maiores organizações mundiais. Seu crescimento, aliás, é um imperativo do desenvolvimento brasileiro. O presidente João Goulart dá como integrado à frota o navio que tem o seu nome e que constitui um orgulho para todos os brasileiros que buscam o progresso. Note que o presidente João Goulart, numa eleição, a lei permitia uma chapa autônoma de candidato a presidente e candidato a vice,
No caso concreto, você tem a vitória de Jânio Quadros e a vitória de lá como vice. Essa passou a ser o comando político do país. Num paradoxo absoluto, porque Jânio, que tinha tido uma história desde a juventude, no tempo de vereador, depois deputado da capital na primeira eleição, eminentemente nacionalista, absolutamente consagrado à tese do monopólio estatal do petróleo, etc. E tinha rompido com isso a partir de um certo instante, quando ele era governador de São Paulo. O Estado é mau patrão, foi a famosa tese dele. E estava na presidência com um vice-presidente com posição rigorosamente oposta. Era um paradoxo. Em 24 de agosto, quando às 3 da tarde, nós tomamos, de 1961, nós tomamos conhecimento da renúncia da maneira mais estranha, porque, eu me recordo, eu era líder do PTB. Passando por mim, pelo meu gabinete, dezenas de jornalistas correndo. O que houve? Jânio renunciou. E atenção, atenção, ouvintes. O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. O presidente enviou carta ao presidente do Congresso Nacional comunicando sua decisão de deixar o governo. Ausente do país o vice-presidente João Goulart, o presidente da Câmara dos Deputados, Sr. Ranieri Mazzilli, assume o poder nos termos da Constituição da República. Tão logo se toma conhecimento que o presidente João Goulart, estando em que nos inquietasse. Aí os ministros militares se sentiram no dever, como eles próprios dizem, num texto que foi publicado em todos os jornais na época, explicando o porquê da decisão deles, que era em nome da salvaguarda da democracia, etc. E porque o João Goulart era um homem que tinha compromissos com os comunistas desde o tempo que tinha sido ministro do Trabalho lá no governo Getúlio Vargas, e outras acusações graves contra o presidente, e, portanto, os militares não aceitavam a posse do Sr. João Goulart. Aí deflagrou realmente um processo político intensivo, e no Rio Grande, pela palavra do governador Leonel Brizola, a convocação ao povo do Rio Grande para garantir a posse de João Goulart. Num certo instante, pela palavra, eu diria, incendiária, o que Brizola passou a denunciar o fato perante o país, através de um programa de rádio que usou um mecanismo para ampliar a capacidade de difusão do rádio do Rio Grande do Sul, que ouviu-se no país inteiro naquela ocasião, o país inteiro. Sei que nós não temos poder militar, mas resistiremos com o nosso idealismo, resistiremos com a força das nossas convicções e com o amor que temos pelo bom nome, pela honra e pela dignidade da nossa pátria. Ele denunciando o fato e convocando o país a reagir e assegurar a posse de João Goulart. Eu diria, lembrando, que praticamente as forças políticas, portanto até a UDN, naquele momento aceitaram a posse de João Goulart com um respeito à norma constitucional. Esse é um primeiro instante que dá margem a que surja a hipótese do sistema parlamentarista como uma forma de transação. Ou seja, João Goulart não toma posse como presidente da República no sistema presidencialista, mas o faz como chefe de Estado no sistema parlamentar de governo. Chegava a Montevidéu o vice-presidente João Goulart, que recebeu do povo uruguaio efusivas manifestações de entusiasmo. Após uma viagem cansativa ao Extremo Oriente, passando pelo Pacífico, o senhor João Goulart encontra-se finalmente às portas do Brasil. Este é o aeroporto de Brasília, fortemente guardado por tropas, presentes representantes da imprensa nacional e internacional, senadores e deputados. Esta é uma grande hora para a nação brasileira, de afirmação democrática, de compreensão de todas as suas forças vivas
e especialmente de grande colaboração destas gloriosas Forças Armadas do Brasil. Ao povo brasileiro, o que posso dizer é que estamos cumprindo o nosso dever e que o presidente João Goulart há de cumprir o seu, como todos esperam, para o bem e tranquilidade da pátria comum. Desce finalmente na capital da República o vice-presidente João Goulart, que é recebido em clima de grande entusiasmo popular, lutando para romper a compacta massa humana que o aguardava desde as 15 horas. Num certo momento, o presidente João Goulart me telefona. Era de madrugada. Tentando saber, eu dei o quadro, como estava, etc, etc. E ele me revela o seguinte: eu recebi telefonema do deputado Afonso Arinos, senador na época, senador Afonso Arinos, e do próprio deputado Santiago Dantas, que havia uma cogitação de, através do parlamentarismo, superar a crise me permitida que eu assumisse como chefe de Estado. Qual é a tua opinião? Ele usava o tu. Disse, presidente, eu sou parlamentarista por formação doutrinária, mas neste momento é golpe de Estado. E como golpe de Estado eu não aceito. Ele disse, bem, eu não estou assumindo nenhuma aceitação, mas eu quero que a bancada analise. Eu me mantive liderando o PTB até o último minuto. Até o último minuto. Discurso do Sr. Mazzini, a solene cerimônia de transmissão do poder, simbolizada na entrega da faixa presidencial. Esta vitória do parlamentarismo através desta composição de forças heterogêneas, inclusive, e a própria aceitação de João Goulart, assumindo um cargo que, na verdade, era um esbulho aos seus direitos da República pelo sistema presidencialista, tem levado, de uma forma, como eu diria, leviana, de muitos, na imprensa e mesmo no setor de esquerda. Há acusações que eu repilo da maneira mais absoluta, que terá sido a da debilidade pessoal, frouxura pessoal, incapacidade de decisões, indecisões permanentes. Acha que no momento, com a sua presença em Brasília, voltou a tranquilidade na nação brasileira? Não há mais perigo de nada que possa intranquilizar as famílias de nossa terra? Bom, eu quando saí do Sul, ou melhor, quando saí do estrangeiro para chegar ao Brasil, a fim de cumprir com os deveres que me são impostos pela Constituição, trouxe no pensamento esse único propósito, de tranquilizar as famílias brasileiras e de fazer com que o país voltasse à sua tranquilidade, voltasse à lei, ao respeito, porque entendo que é somente dentro de um clima de tranquilidade, de paz e de respeito às leis que o Brasil pode atingir os seus objetivos. Por que ele aceita o parlamentarismo? Primeiro, porque ele receava realmente que pudesse haver um confronto militar, portanto, uma guerra civil. Ele era contrário à guerra civil. Eu me perguntei a mim muito o porquê. Bem ou mal, ele era herdeiro do Getúlio. O Getúlio fez a grande travessia a partir do Rio Grande do Sul, na Revolução de 1930, à frente das Forças Armadas de lá. Na história dele, a biografia do Jango, a juventude dele foi muito marcada pelas guerras intestinas no Rio Grande do Sul, não é? Ele viu o pai sair tentando montar um regimento e deixando a fazenda ao léu na Revolução de 30, porque era amigo do Getúlio. É uma tentativa minha de entender psicologicamente uma atitude dele, os seus problemas, trato de personalidade.
Vira-se mais uma página na história e o Brasil continua unido e soberano acima do tempo e das paixões humanas. Ele tinha, ao aceitar o parlamentarismo, também feito uma única exigência. 2, uma contenção inflacionária sem impedir o processo de desenvolvimento econômico no limite do possível, mas não bloqueando. E 3, criando formas estruturais que condicionassem um desenvolvimento mais profundo. Problema. O plano trienal não previa com clareza uma política salarial. É tanto, não é tanto, ela era uma condicionante, ou diria melhor, ela era uma resultante do conjunto. Mas uma resultante que tinha como hipótese não ultrapassarmos aos 40%. Quer dizer, qualquer revisão salarial, porque a inflação já estava a galope. Por se o governo Juscelino termina com 30%. Em seguida vem Jânio Quadros e tem aquela crise de uma dimensão que nos levou à beira de uma guerra civil. A inflação sobe, é inevitável que suba. Ao subir, quando João Goulart chega ao parlamentarismo, isso já andava a mais de 40%, 45%. Quando ele toma posse no presidencialismo, já tinha passado os 55%. Ora, com uma inflação de 55%, conter pressão salarial, só milagre. Então, estava já para ser deflagrada a greve dos funcionários públicos. Começo do governo. Começo que era determinado pela ida do Santiago Dantas, ministro da Fazenda, aos Estados Unidos, o reescalonamento da dívida, que era vital para conter o processo inflacionário. Era vital. Bom, e se houvesse uma greve naquele instante, nós chegaríamos lá nas negociações já dizendo que hoje que eu estou à frente do Ministério, eu não conheço uma reivindicação salarial no limite do 40%. Nenhuma, presidente. E nenhuma da que nós conseguimos finalmente sustar sem necessidade. Bem, o presidente ouviu, agradeceu a contribuição de todos, tenso, muito tenso, disse que tinha que se retirar, que tinha um compromisso no Rio, esse chefe de gabinete, e diz: ministro, dirigindo-se ao Santiago, a televisão está dando que o presidente acabou de autorizar um aumento de 70%. Foi um desastre absoluto para nós, né? O que vamos fazer? O presidente João Goulart me chama no dia seguinte a esse episódio e diz: como tu reagiste diante da notícia na televisão? O presidente espantado. Espantado. As coisas eram tão opostas a tudo que tínhamos conversado que me espantei. Eu imaginei que tu ficarias assim. O apagar das luzes do primeiro ministério concedeu os 70%. Grande massa de operários concentra-se diante dos SAPs, aguardando a saída do chefe da nação, que é também o seu líder natural, como demonstra o carinho com que os trabalhadores o recebem. O 1º de maio leva o líder aos braços do povo. O que eu acho que fica marcado, e eu acho que muito mérito, são medidas de ordem social que a sociedade foi promovendo e que nós demos um apoio irrestrito. Vou dar exemplos. Primeiro, houve uma greve nacional de trabalhadores para aprovação do 13º salário. É greve nacional. E disso resultou o 13º. Quem contempla esse quadro comum no interior do Brasil, sente logo a necessidade. Pouco. Eram miseráveis. Eram escravos da terra. A remuneração deles
eram por modalidades praticamente medievais. Chamava a terça, a meia ou o cambão. Ou seja, trabalho e o produto do que eles produziam era do patrão. Salário, estrito senso, não havia. Demos uma batalha admirável e foi aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural, que foi sancionado no dia 2 ou 3 de março de 63. Não são muito numerosas no nosso imenso Brasil as ricas propriedades como esta, mas são cada vez mais prósperas. E sua prosperidade cresce na medida em que se isolam dos menos afortunados, dando razão a quem disse que no arame farpado está a desgraça de nosso país. O homem no campo esquecia. Estamos na base aérea de Washington, momentos antes da chegada do presidente do Brasil. Por uns dias, a atenção dos povos americanos esteve fixa nesta visita entre Goulart e Kennedy, principalmente porque ela vinha precedida de uma série de fatos novos e de uma incerteza a respeito da atual política externa brasileira. Comentários maldosos de alguns criaram uma expectativa até então inédita. Entretanto, ali estavam os dois chefes de Estado, juntos como sempre, para dirimir todo e qualquer comentário menos sensato. Havia um contraditório muito profundo de todos os ângulos, de razões econômicas. Os Estados Unidos quer participar da Petrobras, nós não queremos. Os Estados Unidos é contra a Eletrobras, quer ter ele próprio as suas usinas de energia elétrica, nos dando quando queria dar ou quando não queria. Nós não queríamos ter a nossa energia elétrica. Eles queriam ter um monopólio da venda e da compra toda conosco. Não é? Só para nós eles nos vendem o café, compram o café, e nós que não vendamos para a União Soviética. Ou seja, esse contraditório já em si era forte. Mas esses outros aspectos, e mais a Guerra Fria, que aí transcende o Brasil, é a política internacional nossa que realmente passou a chocar-se com os interesses americanos. Não por decisão de querer chocar, só porque era a nossa maneira de pensar. O início oficial das conversações teria lugar na famosa Casa Branca. Aí começou a se delinear o sucesso da visita do presidente brasileiro, quando a imprensa norte-americana tornou claro que o nosso dirigente era mais do que bem-vindo aos Estados Unidos. E o presidente Kennedy manifestou o desejo de triplicar as horas que pretendia passar ao lado do Sr. João Goulart, fato sem precedentes na história política dos Estados Unidos. Ao momento em que os Estados Unidos pretendem, numa conferência em Punta del Este, conferência do Congresso da Organização dos Estados Americanos, propôs formalmente o secretário de Estado americano a expulsão de Cuba da OEA, porque ela tinha passado a ser um órgão comunista. Em nome disso, ela não podia continuar na Organização do Estado Americano. Quem faz a sustentação excepcional contra isso chama-se Santiago Dantas, que era o nosso ministro das Relações Exteriores, né? Argumenta, demonstra juridicamente tudo que você pode imaginar. E ganha. Os Estados Unidos perderam a batalha em Punta del Este. Você pode imaginar, para o orgulho americano, o quanto isso foi, e a tese em si mesma, né? A tese em si mesma. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless and provocative threat to world peace. Há um segundo momento em que, pela primeira suspeição, depois o reconhecimento de que haviam chamado os mísseis soviéticos ali na costa cubana, em direção à Flórida, etc., os Estados Unidos mandam uma carta ao presidente João Goulart, o Kennedy mandou uma carta, não era um convite, era uma convocação para que o presidente, o Brasil, apoiando-se, apoiasse a posição dos Estados Unidos, invadíssemos Cuba. Bom, como o Santiago elaborar a carta que poria, que foi a minha opinião dominante, unânime, na qual se dizia que o Brasil
baseado no princípio da autodeterminação dos povos. Não tinham como intervir em que o país, fosse qual fosse, se organizasse como bem lhe parecesse. Ministro das Relações Exteriores, ele vai a uma conferência internacional na Suécia, creio, sobre o problema da criação de blocos militares, blocos militaristas. Eram, enfim, pactos militares. O Brasil se opõe a isso que os Estados Unidos queriam realizar. Aí, a Aliança para o Progresso, eu fui representando o Brasil numa conferência interamericana da Aliança para o Progresso em Bogotá, e o meu discurso é um discurso que é um libelo contra a Aliança para o Progresso da forma como era. Uma coisa que foi outro desafio enorme que nós tivemos à frente, que foi o chamado IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. E nessa instituição, que depois foi se revelando cada vez mais audaciosa, com recursos imensos de empresários brasileiros e americanos. E depois, confessadamente pelo Lincoln Gordon, embaixador do Brasil, milhões do governo americano. Bom, para quê? Para salvar o país do comunismo. Pessoas visivelmente de elite, mas era uma classe média expressiva. Então eu diria para mim, a sensação de que estamos entrando em queda de apoio político do país. 75% dos entrevistados acharam que era importante. Porém, a definitiva, para mim, daquela pesquisa, 15 dias antes do golpe, feita pelo IBOP, é quando a pergunta é: se fosse legalmente possível ao presidente João Goulart ser candidato à reeleição, o senhor votaria nele? 47% dos entrevistados respondem que sim. Se você tomar em conta que naquela época já eram candidatos presumíveis, o próprio Juscelino, o próprio Lacerda, o Magalhães Pinto e até o Adhemar de Barros, sem falar outros avulsos. Ter naquele momento 47% de apoio presumido por essas manifestações dos entrevistados, parece-me que prova de uma maneira significativa que o presidente não caiu, quando se deu o golpe, ao desamparo da opinião pública. Então, eu acho que houve uma divisão clara, inclusive na parte religiosa, né? Como não imaginar que uma parte importante da religiosidade no nosso país, eu acho que quase todas as religiões, mas na católica é classe média. Classe média. Como em Belo Horizonte eu vi senhoras de classe média colocando sobre mim, como Paulo de Tarso, deputado, sobre o deputado Leonel Brizola, um terço batendo assim no rosto, como se estivesse nos exorcizando, eu imagino que uma parte da classe média estava contra. Sei que os jornalistas constituíram uma das sentinelas mais avançadas nesta luta que empolgou todo o povo brasileiro no sentido da manutenção das leis, da ordem e da nossa Constituição. A todos os jornalistas o meu abraço e a minha gratidão. Aí a grande imprensa que me perdoe, com exceção honrosa da última hora, só, não faço nenhuma outra mais, tiveram realmente uma atitude de bloqueio a respeito do presidente João Goulart, até para justificar a atitude deles próprios que tramaram o golpe e ajudaram o golpe, de obscurecer inteiramente tudo quanto pudesse, de algum modo, significar algo favorável ao presidente João Goulart. Dou-lhes um exemplo. Há um certo instante que o deputado Bilac Pinto, que era um jurista ilustre, passou a fazer sistematicamente discursos na Câmara sobre a acusação de que o presidente João Goulart estava armando a chamada campanha revolucionária. Era mais, o nome era algo assim. Algo que era um misto de guerrilha ou uma ação um pouco mais complicada, mas era algo sabidamente
uma ação revolucionária. O presidente João Goulart. Quem conhecesse o presidente João Goulart de perto, imaginar ele próprio assumindo uma ação revolucionária era tão fora de propósito, mas deixemos de lado. Uma das coisas mais deploráveis daquele momento era exatamente o serviço de informação que ora. Num certo instante, eu fui à Câmara. A Câmara fervilhava. Gente para todo lado, discussão para todo lado. O que é que estava? Um banal qualquer. A Câmara reunia-se habitualmente pelas tardes e com alguma frequência à noite. Pela manhã, nunca. Portanto, havia algo estranho. Entrei numa das rodas. As rodas confessavam. Começou o golpe. Outros, favoráveis, começou a revolução. Enfim, revelavam a marcha do general Mourão. Eu tinha estado em... Os jornais ainda não tinham dado nada disso. Eu não sabia de nada. Voltei para casa e telefonei para o senador Arthur Virgílio Filho, que era líder do governo no Senado. Arthur, então você já ouviu isso que está acontecendo? Parece que as coisas estão se precipitando. O quê? Tentei resumir. Mas eu não estou a par disso. Venha para cá. Nós moramos perto. Fui à casa dele, ao apartamento. Só que vamos ligar para o presidente. O presidente estava no Rio, no Palácio das Laranjeiras. Ligou. Eu fiquei ouvindo tudo, claro, com o consentimento do Arthur, na extensão telefônica. Presidente, está aqui o Almino me contando o quadro que acaba de ouvir no Parlamento, na Câmara, a respeito da marcha do general Mourão, etc, etc. E como eu vou ter que falar necessariamente sobre esse assunto no Senado, eu estou lhe telefonando para pedir as suas instruções. Ilustre presidente João Goulart, meio-dia do dia 31 de março de 64. Arthur, isso tudo é fantasia da oposição. Ficam criando um quadro de alarme para ver se nos tiram da... Que sempre que eu quero dizer o nome dele, eu esqueço. Bom, este cidadão passando por ali, general, o senador Arthur Virgílio acaba de me dizer tal coisa, o que há disso? General, chefe da Casa de Missão, presidente, não há nada. É um movimento de tropa, de rotina, que se dá no Exército. Não há absolutamente nada. General, não há nada. Nada, presidente, estou lhe dizendo. Tu ouviste, Arthur? Ouvi, presidente. Pois é, não há nada. Eu não posso dizer, seria injusto, leviano, que o general Assis Brasil tenha, de alguma maneira, contribuído para um desfecho negativo. Seria uma acusação irresponsável. Mas que eu posso dizer que ele era de uma incompetência absoluta, eu posso. Porque de meio-dia, não saber ainda um fato que já vinha vindo desde a madrugada é inacreditável. E mais, a hora que o presidente João Goulart foi formalmente comunicado que a marcha do general estava chegando às portas do Rio, foi às 6 da tarde do dia 31. O presidente João Goulart tinha acabado de sair de Brasília e ido para Porto Alegre. No dia seguinte, há uma reunião formal com o general Ladário, que ele tinha acabado de nomear um dia antes para comando do Terceiro Exército. Porque o comandante do Terceiro Exército já tinha traído e passado a apoiar o golpe. E o Ladário, então, declara que a opinião dele deve haver a resistência armada.
todos foram unânimes em dizer, rigorosamente, presidente, nós não temos nem no Rio Grande do Sul a menor condição de resistência, a menor. Seria uma aventura absoluta, porque nem aqui, com o que nós pudéssemos ter, nem sei se sairíamos de Porto Alegre. Está claro, no plano nacional não tem mais um comando. Todos já aderiram, o comando todo, não é? O Afonso Arinos transmitiu ao professor Santiago Dantas que não apenas os Estados Unidos aprovavam o levante de Minas, como lhe dariam sustentação absoluta. Primeiro, através do estado de beligerância, quer dizer, na hora que começasse a luta, os Estados Unidos, de acordo com as normas da diplomacia internacional, passavam a reconhecer como capital do país Belo Horizonte e não mais o Rio, e não mais Brasília. Portanto, não tem mais nada a ver com o Brasil formal, é aquilo. E 3, eles estariam mandando uma frota. Antes de nós sabermos os detalhes da coisa. Estariam mandando uma frota que uma parte dela ocuparia Pernambuco. Que razão teria o Jango de convocar a luta? Ele ouve e diz ao general Ladário: fico profundamente agradecido, general, pelo seu heroísmo, por isso, por aquilo, mas eu me recuso, em defesa do meu mandato, a luta fratricida. Eu me recuso. Não estou renunciando. O que é uma formalidade? Não estou renunciando, mas me recuso a assumir o comando de uma luta armada. Toca o telefone. Era uma das secretárias do Moura Andrade, Auro Soares de Moura Andrade, convocando para uma reunião extraordinária do Congresso, portanto, Câmara e Senado. À 1h, 1h30, o que será? Né? Bom, não era para loas, fomos. Agora ele não tardou muito, Congresso lotado, e ele começa um discursinho. Discursinho horroroso, de poucas linhas, que está publicado em tudo quanto é livro daquela época, ou depois publicado, o que ele diz. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou. É mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Está encerrada a sessão. Foi só isso, não houve debate nenhum. Alguns jornalistas atrasados dizem, e aí houve um debate, tal qual como estou te dizendo. Eu estava na primeira fila, eu e este jovem chamado Tancredo. Aí vou dizer duas coisas admiráveis. Tancredo baixinho, normalmente suave, levantou e disse, canalha, canalha, com essa voz. E o deputado Roger Ferreira, que era um líder socialista, hercúleo, atlético, está descendo a escadinha que vem da mesa da Câmara, descendo, com aqueles guardas de segurança habitual. O Roger Ferreira consegue abrir aquela guarda e dá 2 cusparadas no Moura Andrade, que eu chamo de público, no meu livro, já disse 1000 vezes, 2 cusparadas cívicas. Como conseguiram, por que conseguiram demonizar
o Jango de tal forma como o Comuna. Eu digo para derrubá-lo, para objetivamente ter condições de dizer derrubamos um governo democraticamente eleito porque ele é um Comuna. Porque não havia nenhum argumento para dizer que era. Nenhum. Uma coisa que muito me espantou na hora do golpe foi a coesão militar. A coesão. Desde 1950 até aquela data do golpe. E a rachadura no meio das Forças Armadas era uma constante. Pelos mais diferentes temas. Não é? No período do Getúlio, há uns que queriam defender o Getúlio, outros queriam matar o Getúlio, não é verdade? No período juscelino, uns queriam impedir que ele pudesse ser candidato, outros queriam que ele pudesse ser candidato, não é verdade? Na chegada do Jango, não deixa tomar posse, ou seja, uma constante, desde o Getúlio, de repente, por milagre, uma unidade absoluta. Então eu me pergunto, mudaram-se os fatos e permitiram a unidade absoluta? E se mudaram, o que foi tão forte capaz de uni-los? Hoje eu estou convencido que foi a venda que os Estados Unidos conseguiram dar às nossas lideranças militares do risco comunista e que era importante conter. E os únicos que podiam conter era realmente um sistema militar. Não tem outra para mim hoje. Claro que tem a ação dos setores sociais contrariados pelas medidas de governo, ou as tentativas, Estatuto do Trabalhador Rural, isso, aquilo. Eu não estou dizendo que isso não pesou, pesou. Mas eu acho que não nos levaria a um golpe de 20 anos, doutor, 21 anos. Né?